Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Mandy e hoje eu tô aqui para gravar mais uma resenha, né? Faz tempo que eu não apareço por aqui, mas esse livro eu já li, acho que eu terminei de ler em abril, mas não consegui fazer resenha porque tava acomodando, na verdade, esse livro. E depois dele também entrei em ressaca literária. Não tô conseguindo concluir mais nenhuma leitura depois dele, porque ele me tomou muito. E eu vim dividir aqui um pouquinho com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui dos temas que eu identifiquei em Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favela. Ele tem 222 páginas. E esse livro ele traz temas como violência doméstica, que ela fala das mulheres que viviam na favela e sofriam violência doméstica por seus companheiros. Carolina vivia em situação, né? Falava da situação de vida na favela, como era viver, né, em um barraco de lona, e todo dia ter que lutar para se alimentar e alimentar os seus filhos, e a prioridade eram os filhos dela, né? Ela sempre falava que doía muito não ter o alimento para os filhos, e ela questionava e ela tinha esperança que através das escritas dela, ela mudaria a história de vida dela e de seus filhos, né? E o que de fato né, aconteceu. Ela fala da rede de apoio, né, das mulheres que não tinham rede de apoio para poder deixar suas crianças para trabalhar, apenas a escola, né, em um turno só, nesse período né, que Carolina narra a sua história. Em Quarto de Despejo, não tinha ainda essa questão das escolas de tempo integral para crianças de Fundamental 1, enfim, era só no máximo creche. E então era muito difícil para as mães, né? Para ela dizia que ficava muito preocupada, que ela tinha que deixar as crianças em casa e tinham vizinhas que, por conta da bagunça normal de criança, às vezes agrediam os filhos dela. E ela disse que não aceitava que adultos agredissem crianças. Então, assim, é outro tema sensível que ela traz no livro dela. Ela fala sobre a profissão também de catadores de material, né? Que ela foi catadora de materiais recicláveis, ela vendia em uma empresa de reciclagem, né? Todo o material, papelão, papel, plástico, enfim. Ela também fala do desejo, né? O tempo todo. Ela nunca se acostumou em estar na favela. Ela sempre teve o desejo de sair da favela, né? De buscar outros horizontes, de dar uma situação melhor para ela e para seus filhos. Então, ela nunca se acomodou. E ela sempre escrevia, e ela escrevia em cadernos que ela achava no lixo, que as pessoas davam, nunca eram cadernos novos, eram cadernos usados, né? E o tipo da escrita dela é diário mesmo, então ela contava na favela o que acontecia e ela relatava isso brevemente. E assim, teve momentos muito dolorosos durante essa escrita. E eu não entendi o porquê que ela fala, porquê que o tema do livro é Quarto de Despejo. Mas ela faz essa alusão que ela diz que, né, que a cidade usa a favela como despejo, despejo de lixo, despejo de pessoas que não têm condição. Ela também aborda que na época a questão da saúde pública não se importavam com eles, saneamento, qualidade de água, enfim, ela fala sobre muito na escrita dela e caramba, é doloroso. E assim, uma mulher tão à frente do seu tempo, que estudou o mínimo possível, foi alfabetizada em educação de jovens e adultos. Enfim, é um contexto, gente. Eu só recomendo vocês que leiam esse livro, tá? Porque é assim fascinante
dolorosa, porém fascinante. Tem uma dada situação que ela conta que às vezes ia um caminhão com restos de ossos que despejavam na favela. Eles catavam esses ossos para fazer sopa para poder se alimentar. E aí, teve um dia que desse caminhão, às vezes também um frigorífico dava resto de ossos, tinha um frigorífico perto. E depois esse frigorífico acabou não dando mais resto de ossos, enfim. E aí, em um desses dias que o caminhão foi despejar na favela, um amigo dela, ela conta, né, um conhecido, ele pega um pedaço de carne. A carne estava estragada, gente. E aí ela conta que ele malmente faz um fogo improvisado e malmente sapeca aquela carne no fogo e come. E ele ainda oferece para ela, disse que aceitou por educação, mas não consumiu a carne e pediu a ele que não consumisse porque a carne estava estragada. E aí ele vira para ele e fala: Mas eu tenho 3 dias que não como nada, eu preciso comer alguma coisa. Enfim, ele come a carne e no outro dia ela fica sabendo que o amigo dela faleceu. E ela sabe que foi por conta da carne estragada, contaminada. É muito forte. Carolina também fala da questão dela com os homens, né? Que ela teve, os namorados ou maridos. E ela diz assim: Eu tenho muito serviço. Quando eu pergunto por que ela está solteira, eu tenho muito serviço, não posso preocupar com homens. Meu ideal é comprar uma casa decente para os meus filhos. Eu nunca tive sorte com homens, por isso não amei ninguém. Os homens que passaram na minha vida só arranjaram complicações para mim, filhos para eu criá-los. Carolina, ela tinha 3 filhos e ela era mãe solo, porque o único pai que aparecia na narrativa era da filha dela, só que ela nunca revelava a identidade. E ele parecia ser um homem de condições, né? Que tinha uma empresa, não sei se grande ou pequena. E ele pede segredo e ela mantém segredo. E vez por outra ele ia levando muito pouco dinheiro para ela, não ajudava em quase nada na criação da menina. Em quase nada, eu digo financeiro, porque no resto ele não ajudava mesmo. Ela também fala a respeito do seu gosto pela literatura. E ela enaltece a professora dela no trecho que diz assim: Seria uma deslealdade de minha parte não revelar que o meu amor pela literatura foi-me contido por minha professora, Dona Lanita Salvina, que aconselhou-me para eu ler e escrever tudo que surgisse em minha mente e consultasse o dicionário. E aí ela começou a escrever, né, depois desse incentivo de sua professora. Isso também me tocou bastante, muito. E a respeito do que eu disse que ela falava, né, que ela explicava o que era a favela, ela diz na página 218: a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Então, assim, gente, para o quarto de despejo, você tem que estar aberto, você tem que estar legal, porque é uma realidade duríssima. E o que me doeu, e o que me dói em lembrar dessa leitura, é que ainda existe muitas Carolinas por aí. Muitas Carolinas. Né? Mães solo, que cuidam de suas crianças sozinhas, que não tem rede de apoio, que sofrem todos os dias. E até quando? A pergunta é até quando? E não só Carolinas, mas vamos dizer Carolinos também. Então, assim, é uma reflexão que esse livro traz, vocês não têm ideia, é uma reflexão extremamente profunda. Ela também vai fazer críticas aos políticos brasileiros, porque ela dizia, né, nos relatos dela, que eles só apareciam na favela, no quarto de despejo, quando era ano de eleição. Mas nos outros anos,
eles não apareciam para ver o que eles estavam precisando. Eles nunca voltavam à favela para dar uma qualidade mínima de vida para essas pessoas, para pelo menos ouvi-los, ouvir as suas angústias e tentar ajudar. Qualquer ajuda mínima que fosse, para eles era muito, porque a gente está contando uma história vivida por uma família que não tinha condição de se alimentar, de alimentação mínima. Então, assim, ela relata que a igreja ajudava bastante eles, né, no que podia, né, e algumas pessoas, né, de bom coração, mas que às vezes não tinha nem muito, tinha pouco, mas tinha um coração ali aberto para dividir. Então, assim, eu recomendo demais. E tem o segundo livro dela, que é Casa de Alvenaria. Eu ainda estou me preparando para esse livro, mas assim, eu estou em ressaca literária, porque depois dele eu ainda não consegui, é, não sei, não consegui. Eu estou travada, eu estou com livros maravilhosos aqui olhando para mim, mas eu não, depois desse livro eu ainda não consegui. Estou lendo outro, eu já estou há mais de um mês lendo um livro fino, mas não estou conseguindo, que é esse aqui. É provável que eu não faça a resenha dele, né? Eu recebi até pela tag Inéditos. Ele é bom, mas depois de ler Quarto de Despejo, gente, para me tirar de uma ressaca literária, eu acho que eu preciso, sei lá, ler Jorge, Rafael Montes, e tenho aqui, mas também não estou conseguindo. Mas enfim, fica aí minha dica. É um livro maravilhoso, mas se prepare, esteja aberto, porque a cada dia do diário é um misto de emoções. Você tem vontade de estar lá, de entrar na história e de tentar ajudar no mínimo possível, sabe? E aí a reflexão hoje é como ajudar. As favelas no Brasil ainda existem, né? E ainda, querendo ou não, em algumas situações ainda são quarto de despejo. Claro que, graças a Deus, hoje a realidade mudou, mas a gente sabe que ainda tem pessoas em situação de fome e miséria, que não devia ter mais. Mas, enfim, eu vou encerrando aqui, né, e deixo aí essa indicação aí de leitura para vocês. E é isso aí, não se esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, isso fortalece o nosso canal. Um beijo e até a próxima resenha.